Tribunal de Justiça do Estado de Goiás começa a implantar novo sistema eletrônico para processos. Comarca de Aurelândia é a primeira a receber o programa Justiça Educacional no segundo semestre de 2014. Novos procuradores tomam posse na Procuradoria-Geral do Estado. E em nossos estúdios vamos receber o juiz Vitor Umbelino, da comarca de Rio Verde. Ele vai falar conosco sobre propaganda eleitoral. Isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora na sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana. Implantado na comarca de Corumbá de Goiás, novo sistema eletrônico para processos. Confira. Em uma cerimônia que reuniu o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, diretores de área e autoridades políticas, o Judiciário Goiano instalou o Sistema de Processo Judicial Eletrônico. Conhecido como PJE, o programa vai digitalizar por completo os processos e unificar nacionalmente o sistema. A grande vantagem do PJE comparado com o Projudo que eu vejo é a integração das bases de dados que o PJE tem com outras entidades. Por exemplo, no cadastro de um processo, no cadastro de uma parte no processo, quando você digita o CPF, automaticamente você busca na base da Receita Federal os dados cadastrais daquela pessoa. Então, diminui erros de digitação, diminui o tempo perdido na digitação daquilo lá. Outra questão bastante importante aí que eu vejo é a facilidade de cadastrar os advogados no sistema. Porque no Projude, no nosso atual sistema de processo eletrônico, o advogado precisa de se dirigir até o Poder Judiciário, de forma presencial, para fazer o cadastro. Já no PJE, não. Porque o PJE faz uma integração com a base do Conselho Federal da OAB e o próprio advogado, usando o seu certificado digital padrão A3, do ICP Brasil, ele consegue se cadastrar automaticamente, assinar o termo de compromisso automaticamente e já fazer parte, ser usuário do PJE. A implantação segue o cumprimento da Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça. Até o final do ano, 10% de todo o judiciário goiano deve estar atualizado. O sistema é vinculado à base de dados da Receita Federal, o que vai trazer mais velocidade e qualidade da informação. Presidente do Comitê Gestor para a Implantação do PJE, a desembargadora Beatriz Figueiredo Franco enfatizou a importância da padronização dos trabalhos, principalmente para os advogados. É uma tecnologia que vem para auxiliar os usuários da justiça, desde o início do processo, como também na tramitação e finalização. É a tecnologia auxiliando o usuário da justiça. Corumbá de Goiás foi a primeira comarca do estado a instalar o serviço. Para iniciar os trabalhos do PJE, os servidores da comarca passarão por treinamento certificado. Corumbá de Goiás é uma comarca das mais antigas do nosso estado. Esse ano nós fazemos 140 anos de poder judiciário e Corumbá foi a quarta comarca instalada no estado. Sempre foi, então, essa comarca, essa cidade que rompe os horizontes, rompe os caminhos à luta por uma justiça. E dessa forma, e sendo a primeira do PJE, que eu tenho certeza que é um programa, é uma nova forma de fazer justiça, é uma nova forma da justiça ser realizada, de haver efetivamente, Corumbá ser a precursora de estudo, abrir esse caminho, é uma honra muito grande para nós, enquanto magistrado nessa comarca, e em especial para o povo de Corumbá, que é um povo progressista, é um povo de muita luta, e é um povo que sim quer ver cada vez mais o estado de Goiás melhor. A previsão é que o sistema abarque todo o estado de Goiás até 2017. Varas de família se movimentam para a realização de conciliações. Acompanhe. 40 ações foram analisadas pela 6ª Vara de Família e Sucessões. Entre elas, pensão alimentícia, divórcio e guarda. Com 23 anos de magistratura e 14 deles dedicado à área de família, a juíza da 6ª Vara, Vânia Jorge, é uma grande aliada da conciliação. O litígio em si, ele não traz conciliação entre as partes. É um julgamento que o juiz faz, sempre
ou desagradando as duas partes, ou agradando um e desagradando o outro. Mas a situação entre as partes continua a mesma. O desentendimento e tudo, ele é obrigado a cumprir a decisão judicial. Já o acordo, ele atende, de certa forma, às vontades das partes. Um cede um pouquinho, outro cede outro pouquinho, mas está imperando a vontade dos dois. Localizado no Fórum Criminal, no Jardim Goiás, o 2º Centro Judiciário da capital realiza audiências na área de família toda semana, visando a celeridade dos processos. O Agenda Judiciária volta em instantes para falar sobre propaganda eleitoral no quadro Justiça em Foco. Até já! Acompanhe agora o quadro Justiça em Foco com Giovanni Gomes. O Justiça em Foco de hoje vai falar sobre propaganda eleitoral. Para isso a gente recebe o Dr. Vitor Umbelino, ele que é juiz da 140ª Zona Eleitoral, que fica em Rio Verde. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Eu queria já começar perguntando como é que está essa movimentação aí para as próximas eleições lá em Rio Verde. Assim como nas outras zonas eleitorais, ainda nós estamos naquela fase um pouco, vamos dizer assim, tranquila, né? Por enquanto, somente a propaganda eleitoral mais via internet e alguns carros de som, mas tampouco a propaganda móvel ainda, nós não temos visto ainda nas ruas de Rio Verde. E, por enquanto, enfim, a propaganda eleitoral está, no seu início, está muito tranquila. Doutor, qual que é a maior dificuldade na fiscalização dessa propaganda? Olha, a legislação eleitoral, Giovanni, ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. A cada pleito eleitoral, nós temos modificações, nós temos alterações legislativas, mas o que nós notamos é que os candidatos e os partidos políticos, as coligações, infelizmente, né, acabam criando mecanismos e se tornam cada vez mais criativos no sentido de tentar burlar algumas proibições e vedações que a legislação eleitoral estabelece. Mas, na medida do possível, né, e com a ajuda, né, da Justiça Eleitoral, dos técnicos da Justiça Eleitoral, dos analistas, do próprio Ministério Público Eleitoral, né, nós vamos superando essas dificuldades e vamos conseguindo, né, coibir essas práticas que estão vedadas pela legislação eleitoral. Tanto é que surgiu agora essa mini-reforma eleitoral. Essa mini-reforma eleitoral ela não passa a valer nessas eleições agora de 2014, mas o que ela deve mudar nas próximas eleições? Sim, a Lei 12.891, que foi aprovada e publicada em dezembro de 2013, ou seja, o ano passado, infelizmente não entrará em vigor para essa eleição. Digo infelizmente em virtude de posicionamento divergente do Tribunal Superior Eleitoral, que por 4 votos a 3, né, impediu a vigência dessa mini-reforma eleitoral para essas eleições. E ela foi relativamente interessante porque trouxe alguns aperfeiçoamentos no que diz respeito à propaganda eleitoral móvel, por exemplo, a proibição dos conhecidos cavaletes, né, que ficam entulhando as nossas vias públicas nas cidades, né? Por exemplo, ela trouxe uma regulamentação mais específica no que diz respeito aos carros de som, mini-trios e trios elétricos, inclusive com especificação de volumes de decibéis, né, estabelecidos para o limite de som e várias outras alterações, ou seja, que foram benéficas, questão, por exemplo, do envelopamento de carros, né, de veículos, de plotagem de veículos, que também está proibida pela Lei 12.891, permitido somente o adesivo de 50 centímetros por 40 centímetros, aquele, né, que é mais do que suficiente, vamos assim dizer, para que o eleitor e para que a pessoa, o próprio candidato, possa divulgar, né, a sua respectiva propaganda. Infelizmente, essas alterações promovidas por essa nova legislação não entrarão em vigor em função do artigo 16 da Constituição Federal, que nesse caso os ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderam que essas alterações faziam parte da questão do processo eleitoral e por fazer parte da questão do processo eleitoral não poderiam entrar em vigor para as eleições de 2014. Doutor, agora a questão da ficha limpa, que em outras eleições foi tão discutida, como é que ela fica em relação a este ano? Está valendo.
está em pleno vigor a lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular, uma lei que realmente a população brasileira clamou por isso e que a Justiça Eleitoral também, né, de uma certa forma, apesar de não entrar em vigor também na eleição para que ela foi aprovada, publicada, né, mas agora para esse ano, né, para essas eleições, ela está em pleno vigor, está, inclusive, nós temos vários registros de candidatura impugnados junto ao Tribunal Regional Eleitoral e que estão sendo julgados, né? Cada caso é um caso, né? Mas o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral estão, na medida do possível, julgando esses casos o mais rápido possível para que no pleito eleitoral os próprios eleitores saibam, né, em quem podem e que não podem votar. Porque só para você ter uma ideia, Giovanni, a própria resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a resolução da propaganda eleitoral para esse ano, a 23.404, ela estabelece que o candidato que estiver com a candidatura sub júdice, ele pode fazer propaganda eleitoral normalmente, como os demais outros candidatos, inclusive no rádio e na televisão. Porém, ele sabe que ele terá, né, que esperar também a questão do julgamento, ou seja, posteriormente, mesmo que eleito, ele pode ter problemas em relação à justiça eleitoral. Doutor, agora a gente fala muito em mídias digitais e a internet a gente sabe que é um grande problema aí nessas eleições. O que o candidato pode, o que ele não pode estar utilizando em relação à internet, a redes sociais, por exemplo? Giovanni, a regra de ouro na propaganda via internet é que é proibida a propaganda eleitoral paga na internet. Esta não pode. Propaganda eleitoral paga via internet não pode. O que pode na internet? É a propaganda eleitoral feita de forma individual e gratuita, seja pelo candidato, seja pelo próprio eleitor. Né? Ou seja, o próprio eleitor que tem uma preferência por um determinado candidato, ele pode fazer a propaganda individual, gratuita na internet, não tem problema nenhum, inclusive por meio das redes sociais, né? Facebook, etc. Nós verificamos bastante isso. Tem essa possibilidade, desde que de forma gratuita e individual. Também o candidato e o partido político podem manter o sítio eletrônico, o site, né? A sua página eletrônica, onde ali ele divulga a sua propaganda, os seus projetos, a sua plataforma, caso ele seja eleito, né? E não tem problema nenhum. Outra propaganda na internet que é vedada é, por exemplo, a questão da propaganda mantida por meio de pessoas jurídicas, seja de direito privado ou de direito público, que não podem hospedar em seus sites propaganda eleitoral de candidato. Essas não pode, né? Mas a propaganda feita por intermédio de redes sociais, de forma individual, gratuita, essa está liberada, não tem problema algum. Agora, para o cidadão mesmo ver que efetivamente começou essas eleições, a gente sempre vê através da televisão da propaganda gratuita. Como é que está em relação a essas datas aí? A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começa no dia 19 de agosto e vai até a antevéspera da eleição, ou seja, até a quinta-feira, né, anterior à eleição, que esse ano acontece no dia 5 de outubro. Né? Mediante o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, nós teremos aqueles horários tradicionais, a partir das 13 horas, a propaganda à tarde, e a partir das 20 horas e 30 minutos, a propaganda à noite. Aí, às terças, quintas e sábados para presidente e vice-presidente da República e deputados federais, né? E na segunda, quarta e sexta nós teremos a propaganda para governador e vice-governador de estado, deputados estaduais e ali no finalzinho da propaganda para senador da República. Tá certo, doutor, eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Justiça em Foco e convidar o senhor para participar mais vezes aqui do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, sempre bom esse espaço, divulgar o trabalho da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, que são todos atentos, e deixar uma mensagem aqui para o eleitorado de uma forma em geral, prestar atenção, né, em quem está votando, verificar os antecedentes, né, o passado do seu candidato, o que ele fez, quais são os serviços prestados, para que nós tenhamos uma eleição como realmente deve ser a festa da democracia, né, e candidatos eleitos que realmente estejam comprometidos com o cidadão e com a política brasileira. Tá certo, doutor Vitor, obrigado. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que hoje falou sobre propaganda eleitoral. Até a próxima.
Conheça agora algumas palavras comuns no mundo jurídico. Está no ar o quadro Juridiquês. A defesa prévia é uma defesa escrita. Ela é feita pelo advogado de defesa. É a defesa sobre a acusação, porque o promotor acusa e o juiz intima, isto é, chama o réu ao processo para que ele se defenda daquela acusação. Essa defesa é feita pelo advogado de defesa ou defensor público. Essa é a defesa prévia, que geralmente é uma defesa genérica, porque o advogado deixa para fazer essa defesa de uma forma mais ampla no decorrer do processo. A audiência de oitiva de acusação de testemunhas de defesa é uma audiência em que essas pessoas que são testemunhas oculares ou não do crime, isso é, pessoas que viram o crime, são chamadas no juízo para explicar o que aconteceu, para dizer, eu vi fulano matando cicrano, eu estava a 100 metros de distância e vi quando ele deu o tiro. Seria uma testemunha de acusação. Ou uma testemunha de defesa que conhece o réu há muito tempo, desde que ele era criança, e está indo lá para dizer que ele é uma boa pessoa, uma pessoa honesta, que não acredita que ele tenha cometido aquele crime. E essas pessoas, de alguma forma, vão instruir o processo, seja ajudando na acusação, seja ajudando na defesa do réu. No próximo bloco, você vai conferir como foi a implantação do programa Justiça Educacional na comarca de Aurilândia. Aurilândia foi a 18ª comarca de Goiás a receber o programa Justiça Educacional. Acompanhe como foi. O Pequeno Fórum da comarca de Aurilândia recebeu jovens estudantes para a implantação do programa Justiça Educacional. O projeto, que visa levar noções básicas de cidadania a alunos de escolas públicas, foi um pedido da juíza e diretora do fórum local. Eu acho que as crianças começam desde cedo a ter uma noção de cidadania, como elas devem comportar, como elas devem ir atrás dos direitos delas, e ao mesmo tempo elas já têm uma noção que não existem só direitos, mas também deveres. E isso abre muitos horizontes das crianças e dos familiares também, que as crianças acabam chegando em casa, repassando para os pais, para a família. É um programa muito interessante e que está abrindo vários caminhos para as crianças. 3 escolas públicas receberão o programa, sendo 2 da cidade de Aurilândia e uma de Cachoeira de Goiás, distrito judiciário da comarca. Para a prefeita municipal, essa é a oportunidade de investir na educação das crianças. Além de trabalhar toda essa parte social, também o sustentável, e que é tão importante hoje para todos nós, e também, assim, principalmente por onde ele entra esse programa, nas escolas. Hoje a gente acredita no trabalho com os alunos, né? Tanto acreditamos que hoje é uma prefeitura que ela investe realmente os 25% na educação. Nossa educação, a primeira fase, está cada dia melhor dentro da nossa cidade, qualquer pessoa que puder visitar está cada dia melhor. Então a gente fica contente de poder ser parceiro num programa tão importante e que ele vai ser atingido tão rápido porque está sendo trabalhado com os alunos. As 252 crianças que irão participar do programa Justiça Educacional estão entre o 5º e o 9º ano do ensino fundamental. Em todo o estado, esse ano, o programa já atendeu mais de 6.000 alunos. Nós estamos ainda com algumas pautas para a implantação do educacional em agosto e em setembro. Aí a gente já vai partir para a solenidade de encerramento. Nós vamos concluir com 26 comarcas com o educacional implantado e tenho a impressão que até final de novembro a gente está terminando o último encerramento. Empossados 25 novos procuradores no estado de Goiás. Confira. Representando o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, Ney Teles de Paula, o vice-presidente, desembargador Carlos Escher, esteve presente na solenidade de posse dos 25 novos procuradores do estado de Goiás. A posse dos 25 novos procuradores vem ajudar a agilização das ações de interesse do estado perante os fóruns do interior. Esses procuradores serão lotados em regionais, cidades polos como Rio Verde, Tumbiara, Catalão, Aparecida e outras cidades. Isso
vai facilitar a intimação para que eles pratiquem os atos em nome do Estado ou contestem as ações que são promovidas contra o Estado ali mesmo na cidade. Isso evitando que a intimação tenha que vir aqui na Procuradoria, no Estado, para que seja acionado um procurador para que ele vá lá acionar os interesses do Estado. E isso, então, a posse desses procuradores vem agilizar, vem facilitar a tarefa do Estado perante o Executivo, perante o Judiciário, digo. O concurso foi realizado em 2013. Teve 3.600 inscritos, destes, 25 foram aprovados. Esses novos procuradores serão lotados em cidades do interior como Rio Verde, Itumbiara, Catalão e Aparecida de Goiânia. Um momento muito gratificante para nós, do Poder Executivo, da Procuradoria-Geral do Estado. Esse ano a Procuradoria-Geral completa 50 anos, é o seu cinquentenário, e nós recebemos esses novos colegas como mais um presente, depois de um concurso rigoroso, que submeteram com 3.600 inscritos. Apenas 25 lograram aprovação e vão preencher o nosso quadro, que estava um pouco deficitário, com lotação no interior, nas procuradorias regionais, para podermos alavancar a execução fiscal, a arrecadação de tributos e também aqui em Goiânia na área administrativa e na área do contencioso. São muito bem-vindos esses 25 procuradores para promover essa defesa do Estado judicialmente e a orientação jurídica do Poder Executivo e a consultoria jurídica. Participou também do evento o governador do estado, Marconi Perillo, e outras autoridades. Acompanhe agora algumas decisões importantes do Poder Judiciário goiano. Construtora que não entregou imóvel na data correta terá de indenizar compradora. Por unanimidade de votos, a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou recurso interposto por uma construtora em ação de rescisão contratual ajuizada pela cliente. A empresa terá de restituir as parcelas pagas pela compradora, rescindir o contrato e pagar indenização por danos morais em R$10 mil. Jornal é condenado por sugerir que homem era amante de político. Um jornal da cidade de São Simão foi condenado a pagar indenização de R$15 mil por danos morais a um homem que foi indicado como suposto amante de um político local. Passageiro perde casamento da prima e empresa de turismo terá de indenizá-lo. Em decisão monocrática, o juiz substituto em 2º grau, Delintro Belo de Almeida Filho, negou recurso interposto por uma companhia aérea em ação de indenização por danos morais ajuizada por um cliente. O magistrado observou que a empresa terá de indenizar o passageiro em R$7 mil, em razão da impossibilidade de embarque pelo cancelamento da passagem aérea. Confira agora a agenda com os eventos mais importantes do Judiciário. Dia 12 de agosto, o programa Justiça Educacional será implantado na comarca de Itaberaí. Também no dia 12 será inaugurada a reforma do Fórum de São Simão. Dia 11 e 12 de agosto, o mutirão previdenciário vai até a cidade de Maurilândia. No dia 13, o mutirão vai até a cidade de Acreúna. No dia 14, a cidade de Sancrelândia também vai receber o mutirão previdenciário. De 13 a 15, o projeto Justiça Ativa será realizado na comarca de Aruanã. Dias 14 e 15, o Justiça Ativa vai até a cidade de Iaciara. Dia 15 de agosto será inaugurada a reforma do Fórum de Itapirapuã. Do dia 18 a 20 de agosto será realizado o primeiro ciclo de estudos sobre repercussão geral e recursos repetitivos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O evento vai acontecer no auditório da Asmego. Chegou a hora de homenagear juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, dia 10, desembargadora. André Reis Lacerda, dia 11, comarca de Goianésia. Sival Guerra Pires, também dia 11, juiz substituto em 2º grau. Osvaldo Rezende Silva, dia 12, comarca de Goiânia. Adenito Francisco Mariano Júnior, dia 13, comarca de Itajá. Dante Bartocini, dia 13, comarca de Anápolis. Fernando de Castro Mesquita, dia 15, juiz substituto em 2º grau.
Fernando de Melo Xavier, também dia 15, comarca de Goiânia. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e até o próximo programa.